Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Como você está? Como foi a sua noite? Como foi o seu dia? Como está a sua casa? Como está a sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu casamento? Eu desejo que tudo esteja indo bem na sua vida. Eu já quero liberar da parte de Deus uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, de que você vai prosperar, de que você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida. Prosperar é que as coisas vão dar certo para você e tudo aquilo que está bagunçado, Deus vai organizar, tudo aquilo que está quebrado, Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, sobre todos os seus bens, tudo aquilo que você tem e possui. Eu libero uma palavra de restauração, uma palavra de reedificação, uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção de fé sobre a sua vida. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse aqui é o canal Pastor Bruno Weiser, é um canal de oração, campanhas de oração, jornadas de oração, lives de oração, sempre com ministração da palavra e ministração da oração ao final e também atos proféticos. Nós cremos no poder de Deus. Eu quero que você saiba que eu sou um pastor, que eu sou firmado na palavra sim, creio no sobrenatural de Deus, creio nos dons do Espírito Santo, creio na operação dos anjos que Deus move, eu creio no profético, eu creio em atos proféticos, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra. Eu estou aqui para servir a sua vida. Portanto, eu te peço que você não pule esse vídeo, em nome de Jesus, que você fique comigo até o final. Se você está vendo essa live agora de oração às 3 horas da manhã, fica comigo. Se você está vendo depois, fica comigo também. Peço também que, se você deixar o seu celular deitado, você vai ver que do lado direito da tela do seu celular ou computador, um botão do YouTube, está escrito inscrever. Clica nesse botão e se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, deixa os seus comentários, porque assim o YouTube vai fazer esse canal crescer, porque esse canal aqui é um canal novo, amém? Dito isso, nós estamos hoje no dia número 6 da campanha de justiça. Essa campanha, esse propósito, essa corrente, essa rede de oração, são 21 dias a respeito de justiça. E o que seria que é justiça? São situações que você está com causas, demandas, imagina uma ação trabalhista, uma causa criminal, você se converteu, quer resolver sua vida, problema, uma execução de uma dívida, um problema fiscal, tributário, que você quer resolver a sua vida, etc, e etc, e etc. Tem também situações de perseguição, são injustiças, situações de injúria, de calúnia, de difamação que você está passando, também requer a justiça de Deus. E todos os dias nós estamos trazendo uma palavra, uma ministração, porque campanha é de oração, mas tem que ter palavra, você concorda comigo? Porque tem muitos propósitos de oração aí que não tem palavra. E nós temos que ter a palavra, porque é através da palavra que nós oramos correto. Nós oramos bem a partir da palavra. E vamos ao final fazer também uma oração com atos proféticos, orando aqui com chaves. Se você crê, tá? Eu creio, vou estar orando. Queria deixar aqui hoje, para o dia de hoje, e quero também pedir para você que está vendo aqui pela primeira vez, além de se inscrever que eu já te pedi, hoje é o dia 6. Então eu peço que você venha aqui no canal e vai voltando e vá assistindo o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 5. Porque em que pese você está vindo agora, você assiste os outros e você continua junto comigo aqui dia a dia, porque são 21 dias fechados, é um voto a Deus que a gente faz, de estar aqui nesses 21 dias orando, colocando a nossa necessidade, ok? Quero deixar aqui uma palavra que está em Gênesis 45, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 45, que diz assim, nós vamos ler até o versículo 15.
Diz assim, Gênesis 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá. Presta atenção nisto. Não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. Até aí, e quero deixar aqui também rapidamente, para confirmar isso, o Salmo 105. Olha, Salmo 105, a partir do versículo 8, que diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou na terra do Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Então, o que eu queria conjugar com esses 2 textos nessa campanha da justiça no dia 6? Eu quero deixar uma palavra
aqui para nós fazermos essa oração do dia 6, ok? Que cada dia dessa campanha, dessa rede, dessa corrente, desse propósito, há uma palavra e você vai ser alimentado. Eu quero não apenas orar pela sua vida junto com você, mas eu quero te alimentar. Por quê? Porque eu não sou um pastor apenas de título. Amém? Não tem como você ter um contato comigo e você sair vazio. Você que está permanecendo aqui, você vai ouvir a palavra, porque eu tenho pastos verdejantes para te entregar, para te dar. Que pasto verdejante é esse, pastor Bruno? É a palavra, é o que eu tenho, a palavra pura e revelada do Senhor. Então vou alimentar você. O que eu quero ministrar na sua vida? Todos os dias é uma palavra acerca de injustiça. Uma palavra, ou seja, situações de homens e mulheres de Deus que passaram por situações de injustiça. Então a primeira coisa que você vai aprender comigo, você vai ser alimentado e alimentada aqui hoje, nessa oração de guerra das 3 horas da manhã, que você não é o primeiro ou a primeira mulher ou o primeiro homem a sofrer. Eu não fui o primeiro a sofrer e você também não será o último, você não será a última e eu não serei o último. Então a primeira coisa que nós precisamos tirar da nossa mente é essa síndrome, essa compreensão de que nós fomos os que mais sofreram. Eu, por exemplo, tive uma experiência, você vai ver nos outros vídeos que eu estava cumprindo uma agenda, porque quando o meu filho nasceu, ele ficou no hospital, ficou 1 semana que não limparam ele direito, teve secreção, é uma outra história, é um outro testemunho. E ficou dessa vez, depois ficou mais 2 vezes, ou seja, e ele também dava convulsões febris. Convulsões febris. Não epilepsia, mas convulsões febris. E eu achava, meu Deus, que eu tinha passado uma maior luta com meu filho. Ouvi um testemunho de uma irmã nessa que eu estava nessa ministração, nessa agenda, que o filho de 1 ano caiu, ficou ali entre 3 a 5 minutos numa piscina. A piscina tinha acabado de colocar cloro e estava com a avó e ela estava fazendo as coisas. Foi fração de segundos. Essa criança, ela caiu na piscina e ela faleceu, ficou morta. Pegaram e aí tinha uma técnica de enfermagem ali, uma vizinha que é enfermeira. Ela estava saindo para trabalhar do seu horário de almoço, quando ouviu os gritos, pediu de socorro, foi lá e começou a fazer uma massagem que a criança voltou. Mas ele ficou morto. Ele ficou morto. Ele ficou debaixo d'água. E aí eu falei, meu Deus, eu pensei que eu tinha passado uma luta como pai, mas essa luta é maior que a minha. Essa aprovação foi maior que a minha, porque essa criança ela faleceu e ressuscitou. Eu também passei momentos difíceis, mas ela passou mais. Então, quando nós trazemos aqui mensagens de biografias de homens e mulheres de Deus, e estamos falando sobre injustiça, você aprende que diversos homens e mulheres de Deus passaram por injustiças. Eu creio que o maior injustiçado foi o Senhor Jesus, porque sendo Deus, sendo Filho de Deus, sendo perfeito, teve que descer essa terra e passar por tudo que ele passou, sendo santo e inocente, ok? E a história de José eu quero resumir aqui, você sabe, tinha 17 anos, teve um sonho de Deus, que Deus iria o elevar, ele era odiado pelos seus irmãos e os seus irmãos o venderam como escravo. Na verdade, o propósito inicial era matar José. Depois eles resolveram que iriam vendê-lo como escravo. Então, eles o venderam, pegaram o dinheiro para ele, certamente gastaram esse dinheiro com alguma coisa, e José foi como escravo no Egito. Ele foi para a casa de Potifar, a mulher de Potifar quis atacá-lo. Ele era um jovem de 17 anos, um rapaz bonito, jovem, foi acusado de ter violentado a mulher de Potifar, foi para a cadeia por causa disso. E ele ficou ali dos seus 17 anos até os 30 anos, ele ficou
preso injustamente na cadeia, na prisão real. Foram então 13 anos de processo que ele passou. Ao final, como ele tinha o Espírito Santo dentro dele, Deus dá um sonho. Então ele interpreta aos 28 anos o sonho do copeiro e do padeiro, certo? O padeiro é morto, o copeiro é restituído. E aos 30 anos o faraó ele tem um sonho que haveriam 7 anos de fome, 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas. Depois vinham 7 vacas magras que comiam as vacas gordas, continuavam magras. E 7 espigas queimadas que destruíam, devoravam as 7 espigas boas e continuavam feias. Então seria um tempo de 7 anos de prosperidade, 7 anos de fartura e 7 anos de extrema fome. E o texto que nós lemos é um tempo que Deus agora, José, ele já está como governador. Deus restituiu a ele tudo aquilo que ele tinha perdido e deu muito mais. Deus honrou a vida dele. E a parte que nós lemos aqui, eu li 2 partes, que a primeira é que quando ele foi exaltado e honrado, ele não se vingou dos irmãos. Ele já tinha passado por um processo de cura da sua alma, que quando Deus o exaltou, ele já havia perdoado seus irmãos. Então, você vai orar aqui, nós vamos orar aqui, mas eu quero te alimentar com a palavra, uma palavra que me alimenta e te alimenta, que em todo o processo de injustiça que nós passamos, você não pode continuar ferido. Você não pode continuar ferida. Eu não posso continuar ferido. Nós não podemos continuar feridos. Você é ferido, não era para ser ferido, mas foi. Você foi ferida, não era para ser ferida, mas foi. E nesse processo de injustiça, quando Deus ele vai te honrar, vai te exaltar, vai te restituir, você você precisa estar completamente curado, completamente curada, completamente sarado, completamente sarada no seu coração, liberando perdão, liberando amor. E se necessário for, ajudar aquele que fez isso com você. Isso é o ápice do perdão verdadeiro. Ajudar a pessoa que te feriu, porque os irmãos de José fizeram isso com ele e ele os ajudou. E quando nós vemos aqui que ele tem uma resposta para dizer, dizendo assim, olha, não fiquem tristes e não fiquem com raiva uns dos outros, porque vocês fizeram isso comigo, que na verdade, quem me trouxe aqui foi Deus para um propósito maior. Quando nós lemos o Salmo 105, que fala, não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus profetas, isso é um papo para outro dia, uma palavra para outro dia, mas Deus ali está protegendo a unção do Espírito Santo, ok? Deus não quer proteger homens e mulheres corruptos e corruptas, ele está protegendo o seu próprio Espírito Santo, ok? Isso é uma outra administração. Mas a palavra ali diz que Deus que enviou, Deus cortou o suprimento de pão. Quem trouxe a fome foi o próprio Deus como um juízo, que Deus queria fazer algo. E Deus já leva ali José. E José, a Bíblia diz, lá no Salmo 105, está narrando um fato que não está aqui no Gênesis, que é o seguinte, que colocaram, ele tinha uma coleira, e você não vai ver isso nos filmes, você não vai ver isso na novela, que lá ele ficava com uma coleira de ferro no pescoço. Ele foi maltratado lá, porque ele era um escravo. Só que Deus, quando chegou o momento, Deus mudou a história dele, quando ele estava pronto. Então, nesta campanha de oração, já quero encerrar por aqui a ministração da palavra, eu quero te dizer que nesses 21 dias, Deus ele vai mudar o nosso coração. Deus vai mudar o meu coração, Deus vai mudar o seu coração. Deus vai mudar a minha mente. E Deus vai mudar a sua mente, e Deus vai mudar a nossa história. Meu amigo, minha amiga, escreva aqui, no dia 31, no final do ano, no final das coisas, quando chegar aqui, você vai ver que Deus ele vai ter transformado a sua vida. Você não será a mesma mulher, você não será o mesmo homem. Deus vai transformar você. Entenda isso. Deus vai nos transformar. Assim como José foi transformado, foi restaurado, foi restituído, Deus nos transformará, nos restituirá, Ele irá nos recompensar. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós queremos começar a orar nessa hora. Se você tiver chave, caneta,
Nós vamos fazer um ato profético aqui agora, amém? Você crê? Então, estou aqui com a minha chave, eu estou aqui com o relógio da minha esposa aqui para representar o tempo, a aceleração do tempo. Estou aqui com caneta que representa a assinatura. Estou aqui com carteira que representa a finança, processo, documento, aquilo que você tiver. Traga agora para a oração, tá bom? Nós vamos orar. Vou orar porque eu creio em ato profético. Não é ato patético, é ato profético. Amém? Pai, nós queremos nesta hora começar esta oração. A tua palavra foi lida, a tua palavra foi ministrada, meu Pai, sobre a vida de José, o mesmo Deus que enviou José, que permitiu que ele passasse por tudo que ele passou, aqueles 13 anos de um processo extremamente difícil na vida dele, Pai, em que ele foi amassado, em que ele foi triturado, em que ele foi, meu Pai, refeito de novo, ele foi foi esmiuçado. Mas, Senhor, ao final ele estava plenamente curado, ele já tinha perdoado quem o feriu, quem o machucou, e ele já tinha entendido que foi o Senhor quem o levou para aquela situação. Nós estamos hoje no dia 6 desta campanha de oração, desta corrente de oração, desta rede de oração, que é, meu Pai, de justiça, é um clamor por justiça, é uma petição por justiça, é um pedido de justiça, da intervenção maravilhosa do Senhor. E nós queremos clamar, nós queremos pedir, nós queremos suplicar que o Senhor, Pai, nessa hora venha tomar nas tuas mãos as nossas causas. Pai, está aqui representando, meu Pai, as chaves que representam, Senhor, portas que estão fechadas nas nossas vidas. Nós queremos nessa hora, meu Pai, representamos aqui, meu Pai, como um ato profético, como um ato simbólico de fé, como um ponto de contato. Em nome de Jesus, Senhor, e também para o meu irmão, a minha irmã, esta ovelha que está do outro lado aqui me assistindo, me ouvindo, acompanhando essa ministração, eu quero pedir que o Senhor venha nessa hora entregar chaves, porque, Senhor, toda porta para ser aberta, ela precisa de uma chave. E, Senhor, as promessas do Senhor, muitas delas estão sendo, meu Pai, roubadas de nós, estão sendo furtadas de nós, e nós queremos tocar e alcançar essas promessas porque elas já são nossas. E elas são nossas por direito legítimo, porque foi o Senhor quem nos deu, porque foi o Senhor quem nos concedeu, e nós clamamos, nós oramos e te pedimos, Senhor, por favor, entregue estas chaves agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Vai entregando chaves espirituais. Esta aqui, Pai, são chaves físicas que representam chaves espirituais. Eu clamo, peço, suplico que os anjos do Senhor também, ó Deus, que os teus anjos também venham liberar, venham entregar estas chaves espirituais em nome de Jesus. Quero pedir também, Senhor, aqui está um relógio, Senhor, que representa o tempo. Senhor, aquilo que está demorando, aquilo que está amarrado, aquilo que está travado, Senhor, nós queremos clamar e te pedir, porque o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é o Deus que não tem princípio de dias, não tem meio de dias, não tem fim de dias, de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Isso está escrito no Salmo 90, de que o Senhor é o nosso refúgio de geração a geração. A tua palavra diz lá em Isaías, meu Pai, que o Senhor não dorme, que o Senhor não se cansa, que o Senhor não se fatiga. Então nós clamamos, Pai, que está representando, o Senhor, o nosso cronos, o nosso tempo que está desalinhado. O Senhor vai alinhando o nosso tempo ao tempo do Senhor Deus. Senhor, vai trazendo aceleração. Senhor, libera agora os teus anjos para as nossas vidas, todos que estão nesta live de oração das 3 horas da manhã, todos que estão nesta oração de guerra, todos que estão nessa corrente de oração, todos que estão, meu Pai, nesta campanha de oração, todos que estão, meu Pai, Senhor, nesse elo, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha acelerar o tempo, tudo que está parado, Senhor, que comece a movimentar,
tudo que está parado, que comece, Senhor, a acelerar. Senhor, que o Senhor venha mudar as coisas. Pedimos também, Senhor, aqui, meu Pai, nossas carteiras, representando as nossas finanças, representando, meu Pai, o dinheiro, meu Pai, que é nosso por direito, mas está preso num processo. Senhor, é uma causa que está agarrada, é um processo que não foi liberado, é também, Senhor, alguém que está nos devendo e não nos paga. Nós pedimos também, Senhor, que todas as amarras contra as nossas finanças sejam desfeitas, sejam quebradas, e que o Senhor envie os teus anjos nessa hora, Pai, anjos de juízo, anjos de justiça, e que as nossas finanças sejam arrancadas, literalmente arrancadas das mãos do diabo, literalmente, Senhor, arrancadas do maligno. Toda corrente, todo mal, Senhor, quebre, desfaça, despedaça, Senhor, e libera para nós, Pai, libera as nossas finanças. Pedimos também, meu Pai, através desta caneta que representa, é física, mas representa, meu Pai, que o Senhor é o Senhor das decisões. Pai, que tudo aquilo que nós precisamos, documentos que precisam ser assinados, audiências, processos, cidadania, documento de carro, documento de casa, Pai, tudo aquilo que precisa ser liberado para nós, Pai, tudo aquilo que precisa ser assinado, Senhor, documentos, Pai, em nome de Jesus, que haja uma liberação e que o Senhor venha assinar desde a tua santa e poderosa eternidade, da tua santa morada, que o Senhor libere agora os teus decretos de vitória para o teu povo, Senhor. Tudo aquilo que é nosso, que o Senhor venha liberar. Pai, nós clamamos nessa hora que o Senhor nos dê vitória nas audiências, que o Senhor nos dê vitória, meu Pai, nos processos, e pedimos também a tua proteção contra toda perseguição. Todos aqueles que querem nos destruir, Pai, que o Senhor venha nos guardar em nome de Jesus, que o Senhor venha nos livrar em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, todos aqueles que estão nos caluniando, difamando, injuriando, que o Senhor se levante como juiz, que o Senhor se levante como advogado e que o Senhor mude a nossa história. Meu Pai, de uma história de desonra, que o Senhor venha nos dar honra. Que uma história, meu Pai, de humilhação, que o Senhor venha nos dar exaltação em Ti. Que uma história de miséria, de pobreza, o Senhor venha mudar a nossa história para uma história, meu Pai, que através do nosso trabalho nós possamos ser prósperos em Ti. Que o Senhor, meu Pai, venha mudar também a história do nosso ministério. Senhor, uma história, meu Pai, Senhor, de uma estagnação, que o Senhor venha trazer sucesso nos nossos ministérios, sucesso na nossa vida espiritual, sucesso no nosso chamado, sucesso, meu Pai. Eu te peço também que o Senhor venha, meu Pai, nesta live, batizar os teus filhos, as tuas filhas com o Espírito Santo, que comece agora a receber, falar em outras línguas, receber o dom de línguas, receber, meu Pai, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento, profecia, os dons de curas, os milagres. Pai, que uma unção venha tomar esse ambiente, venha tomar, meu Pai, esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã que está me assistindo agora. Que haja, meu Pai, libertação das trevas, libertação dos vícios, libertação do mal, que haja batismo de fogo, batismo de poder, que haja curas maravilhosas. Derrama da tua bênção, Pai, e nos faça justiça. Nós clamamos e te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por você ficar comigo aqui nesta oração de guerra das 3 horas da manhã, no dia 6 desta campanha de justiça. Peço que, se você não assistiu os outros vídeos, assista. Eu te espero amanhã, um compromisso com Deus, amanhã no dia 7. Se você não puder ver ao vivo, volte depois aqui no canal e assista o dia 7. Se inscreva no canal, do lado do seu celular deitado tem um botãozinho vermelho do YouTube. Se inscreva no canal, deixa seu comentário e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, compartilha. Tá bom? No seu status do WhatsApp, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente madrugada, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. Graça e paz e tchau, tchau.